Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Opa, já estamos começando bem o nosso curso de inteligência emocional. Eu fico feliz porque você está aqui. Isso é para quem realmente entende que há necessidade de acumular conhecimento para que possa experienciar esse conhecimento através das emoções, através da capacidade de se conhecer e conhecer os outros. Porque a inteligência emocional começa assim: é você saber quem é você e saber quem é o outro. Você já começa bem. Fico muito feliz, nós estamos ministrando o curso de saúde emocional em muitos lugares e hoje começamos o curso de inteligência emocional para toda a família. Desculpa estarem falando assim um pouquinho complicado, é por causa do tratamento dentário, mas vocês estão me entendendo? Está todo mundo me entendendo aí? Não tá bom, graças a Deus. Bom, gente, a Bíblia, ela é um manual que permeia toda a nossa capacidade psíquica, intrapsíquica e emocional. Porque ela tem ensinamento tanto para nós lidarmos com as nossas emoções internas, como também lidar com as empatias, com aquilo que os outros sentem, com aquilo que os outros, de maneira assim, estão reagindo. A gente aprende a lidar com o nosso entorno e com aquilo que está dentro de nós. O mais importante para o curso de inteligência emocional é você se conhecer. E você conhecer os outros. E você saber lidar com essa capacidade de inteligência pessoal e a capacidade de inteligência social. É muito importante que você guarde isso no seu coração. Bom, para quem não me conhece, eu sou pastor Roberto Barnabé, tá? Já ministro esses assuntos desde 2005. Eu sou formado em teologia pela Universidade Bennett e outros lugares também. E sou formado em psicanálise clínica, também em ciência hipnoterapeuta, sou formado em medicina floral. E estou estudando ainda, continuo estudando. Sou estudante de homeopatia. E a gente está querendo chegar em algum lugar. Enquanto a gente não chega, a gente vai avançando. A gente vai aprendendo, como nós estamos aqui essa noite. Antes de nós entrarmos diretamente no assunto, eu gostaria de ler um texto das Escrituras. Obrigado. 2 de Pedro, capítulo de número 2, o verso de número 18. Segunda de Pedro 2, o verso 18. Você achou? Amém? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim. Opa, é 3, irmãos. É 3:18. Bom que a igreja está ligada, né? Então vamos ler juntos agora. Antes crescei
Amém. Bom, quando você despreza o conhecimento, você deixa de potencializar a sua capacidade de desenvolver as suas emoções e também o aprendizado. Então, o ser humano, ele não nasce sabendo nada. Ninguém nasce sabendo nada. O ser humano, quando nasce, é um ínfant, é completamente um ser vazio. Não tem nada, capacidade cognitiva, nada, capacidade afetiva, moral, psíquica, ele está completamente vazio. Bom, nós então somos formados pelos dois grandes outros que são os pais. Isso acontece desde que a criança é planejada, desde que, mesmo quando a mãe não está grávida, ela tem uma atitude subjetivada na mente de que vai ficar grávida. Já escolhe o nome da criança, já sabe qual vai ser a cor do quarto, se for menino, se for menina, a roupinha, já tem tudo programado. Então, isso está no campo da subjetividade. Importante isso. Tá? Bom, a partir de todo esse processo de desenvolvimento, o ser humano tem que lidar com ele e dar conta também das outras coisas. E hoje nós sabemos muito bem que a capacidade de você lidar com as cobranças, com as demandas, os deveres e também controlar as suas emoções tem sido algo muito difícil. E é onde as pessoas perdem grandes conquistas na vida, aonde as famílias perdem grandes vitórias dentro do campo da relação. E nós vamos explicar isso, porque eles não crescem, não desenvolvem, não estão se preparando. E é um erro tremendo aqui, vai uma fala psicanalítica, de um psicanalítico chato, que sou eu, de que, infelizmente, o nosso país não investe na capacidade emocional. Antigamente, o pessoal sabia mais de valorizar o QI, o coeficiente inteligente, mas já viu que a nossa inteligência para uso prático da vida não passa mais de 20%. A gente desenvolve muito mais o QE, que é o coeficiente emocional. E a gente vê que para ter vitória em muitas coisas da vida, você precisa ter inteligência emocional. Nós estamos falando no campo da família. E vamos tratar isso com tranquilidade. Por que eu usei esse texto? Porque Pedro está falando aos irmãos. Pedro está falando a respeito de desenvolvimento, de crescimento. E quando fala crescer, não tem como você crescer sem antes se conhecer. Você tem que se conhecer. É muito importante você se conhecer, porque quando você se conhece, você reconhece. E quando você se conhece e reconhece, você não tem dificuldade de lidar para aprender aquilo que você precisa ser ensinável. Precisa ser, então, uma pessoa que vai crescer com os seus erros também. Esse é um processo que é dinâmico dentro do psiquismo. Porque a mente, ela não te faz alguém pronto se você não sugestioná-la. Se você não estudar, a mente vai ficar completamente sem um progresso intelectivo. Não vai.
A mente, ela só vai te dar progresso intelectivo se você começar a buscar, a aprender. E ela tem uma plasticidade. Você não sabe hoje, mas você começa a estudar, daqui a pouquinho você... já sei, ela é assim, ela vai se acomodando no nível de que você também vai buscando. Agora, nós estamos lidando com uma coisa que também não é só o lado lógico, matemático, o lado que requer fatos, que quer uma causa específica, mas nós estamos também lidando com um lado que é emocional, da subjetividade, das relações. O amor se mede? Tem como medir amor? Fita métrica, com perdão se mede? Favor se mede? Não! Então, esse é o outro lado do hemisfério, segundo Daniel Goleman, que também é uma teoria desenvolvida pela neurociência, de que o lado esquerdo seria o lado da lógica, o lado da matemática, dos fatos, da concretude. E o lado direito seria o lado da subjetividade, do amor, o lado da fase romântica, da melancolia, né? Da subjetividade poética. E como é que você pode ter inteligência emocional? Bom, gente, a inteligência emocional é um conceito relacionado com a inteligência social. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo Daniel Goleman, ele canadense. Ele identificou que aquelas pessoas que têm inteligência emocional sabem lidar com esses dois hemisférios do cérebro, tanto o lado lógico quanto o lado emocional, sensível, sentimental. Então, quando a pessoa tem essa capacidade de unir esses dois lados do cérebro, mesmo porque há controvérsia a respeito disso, mas teoria é teoria. Enquanto teoria a gente pode falar, né? Porque não tem uma comprovação para dizer que isso é, mas isso já está em literaturas de forma assim que academicamente as pessoas falam, né? Então, que cada lado do cérebro tem uma característica, tem uma reação, atitude. E a gente carrega isso, independente de ser os dois hemisférios, esquerdo ou direito, o esquerdo que é o mais lógico, o direito que é o mais sensível, emocional. Entre essas características é muito importante a gente entender que é através do autoconhecimento, do autocontrole, da automotivação, da empatia que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. Então, a nossa inteligência emocional tem um agrupamento de características que nos levam a reconhecer que eu tenho que andar por esse caminho para poder me sentir bem e me situar bem com a minha capacidade social de relação com as pessoas, de relação com o mundo, de relação com o meu emprego, de relação com a minha família, com o meu cônjuge, com o meu irmão, com o meu empregado, com o meu empregador. É isso que me faz ter mais vida saudável, mais capacidade para os enfrentamentos que são construídos dentro de mim e fora de mim. Estão entendendo? Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? Opa! Então, Goleman, ele entendeu o seguinte, que o controle das emoções e sentimentos com o intuito de conseguir atingir algum objetivo, isso pode ser considerado uma capacidade de inteligência emocional. E nós vamos falar sobre isso sem correria. Então, a gente consegue entender
a partir dessa visão que, metaforicamente, podemos imaginar que o cérebro é dividido em duas áreas: hemisfério esquerdo, hemisfério direito. A metáfora que diz a neurociência a respeito disso, que o hemisfério esquerdo é o racional, é o matemático, é o lógico, é o cognitivo, é o cartesiano, tem que ter comprovação científica, dados, é o lado analítico, crítico, talvez até meio chato. É o lado esquerdo. Esse hemisfério, na verdade, não é de fato como se prevê a neurociência na visão de outras ciências, mas é o que eles descrevem dentro dessa teoria, né? Já o hemisfério direito é o lado da intuição, das emoções, dos sentimentos, da compreensão, da subjetividade da vida, da não compreensão lógica, mas de uma compreensão emocional do mundo. Então, o que é inteligência emocional? É quando eu consigo me permear entre o meu hemisfério esquerdo, direito, e tendo um equilíbrio dessas emoções dentro de mim. Eu não posso ser tanto racional, matemático, lógico, exato, chato, e não permitir que as outras emoções necessárias para a construção da minha relação intra e fora psíquica fique de lado. Então eu tenho que me relacionar bem comigo mesmo, me compreendendo, e também me relacionar bem com a empatia, com os sentimentos alheios, com o que os outros sentem, com o que os outros também pensam. Então, eu não posso achar que tem que ser só de uma forma, mas tem que ser um equilíbrio desses sentimentos dentro da nossa existência e fora da nossa existência. Porque aí você vai saber lidar até que ponto você tem que fazer as coisas sem se machucar. Porque no caso desse aqui, do lado direito, que é o lado das emoções, se você trabalhar só com o lado esquerdo, você vai ser sempre aquele sujeito que vai requerer as coisas dentro de um viés lógico, específico, exato, tem que ser assim, tem que ser... E você deixa de ver a beleza e a ternura, de compreender que nem todos têm a tua capacidade de fazer igual a você. Tem pessoas que não têm a mesma formação que você tem, que é capaz de desenvolver com tanta agilidade, com tanta destreza. Aí você precisa de que lado para você poder entender o que o outro está sentindo? O seu lado direito, seu lado emocional, seu lado aonde você tem uma maior compreensão a respeito das dificuldades que as pessoas têm. Amém? É muito importante que você entenda isso, porque senão você começa a agir por um lado, ou você é mole demais, você é bom demais, ou por outro lado você é duro demais e você acaba sendo severo demais com você e com os outros. Hoje eu vejo que há pouco investimento de conhecimento para o desenvolvimento melhor da família. As pessoas não levam a sério. Vocês estão aqui, louvado seja Deus. Tem um grupo grande, graças a Deus por isso. Mas nem todos têm esse mesmo interesse. Aí é onde vai sofrer a maior representação da dor, aonde não tem o conhecimento de lidar com essas coisas dentro da família. Dentro da família. Eu me recordo quando eu era adolescente, que não tínhamos nada de celular, não tínhamos meio de comunicação, até telefone naquela época era difícil, porque era só orelhão. E mamãe deixava a gente brincar, brinca aqui perto de casa. A gente não podia brincar longe de casa, né? Ficava ali, não tinha tanto perigo como há hoje, né? Aí
Os colegas falaram, não, vamos jogar um time contra. Aí foi eu jogar um time contra. Desse time contra, eu fui parar lá no Canal da Mata. Tomei banho e caiu um temporal. E minha mãe me procurando. E eu cheguei em casa todo molhado. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe olhou assim para mim. Toma aqui a toalha. Eu tomei até um susto, né? Toma a toalha. Seca, meu filho. Isso demorou, né? Falei, mãe, eu demorei. Aquele gesto que ela teve comigo, eu nunca mais me esqueci. Porque ela não deixou só um hemisfério do seu cérebro trabalhar. Mas ela compreendeu. Em vez de ser algo que pudesse ser escândalo, né? Mas ela transformou aquilo numa grande lição para a minha vida e também me trouxe ensinamento de que a minha mãe tinha um lado que era também visível e bonito, que era o lado das suas emoções. Aí ela fez tomar um banho, me sequei, coisa e tal, tomei um banho depois, e depois ela veio e conversou, meu filho, quando você tiver de sair para um lugar que eu não te mandei, você tem que vir aqui me avisar. Vocês estão entendendo, irmãos? Depois ela usou qual lado? O lado da razão. O lado de me chamar. Mas não criou em mim constrangimento, não criou em mim trauma, não criou em mim nenhum aspecto que tivesse desenvolvido um transtorno qualquer, de agorafobia, de medo de sair de casa, pânico, nada disso. Mas depois que acalmou tudinho, ela chegou, vem cá. Vamos conversar aqui. Quando você sair para um outro lugar que eu não souber, você tem que vir aqui me avisar. Você acha como é que eu fico? Você acha certo isso, Roberto? Você acha isso correto? Mas, irmão, naquele tom, eu nunca mais me esqueci dessa lição. A minha mãe agia com inteligência emocional. Inteligência emocional. Isso às vezes acontece em relações de marido e mulher, pais e filhos, patrão, empregado, empregado e patrão. A inteligência emocional está em todos os lugares, professor e aluno, está em todos os lugares, nas relações de vizinhos, relações com as pessoas que a gente lidar. A inteligência emocional faz parte da nossa existência. E você quer alcançar o sucesso? Você com certeza tem que crescer, como diz o texto, no conhecimento. Crescer na capacidade de se conhecer. Você ter a capacidade de entender que você erra, que você falha, de você reconhecer os seus erros. Isso é uma capacidade muito linda quando você consegue enxergar pelo teu lado também direito as suas emoções. E também você ser crítico de você mesmo. Você se autoanalisar. E se você errar, e você declarar, poxa, não, o erro foi meu, a falha foi minha. Não fica fazendo essa coisa em que as pessoas sempre cometem, entendeu? É ficar sempre colocando a culpa no outro. Sempre projetando, né? Na psicanálise chama de projeção. Projeção é aquilo que eu não vejo de feio em mim, que eu não consigo ver em mim, porque eu oculto tanto aquilo que eu faço errado, que eu vejo na quem está do meu lado. Né? Tipo, aquela pessoa viu, tu viu lá, fulano é fofoqueiro, fala o tempo todo, e só vive, na verdade a pessoa está querendo falar dela, mas não consegue, acaba apontando para os outros. Isso a gente chama de mecanismo de defesa do eu, projeção. A gente projeta aquilo que está dentro de nós nos outros. Mas a inteligência emocional é diferente, você reconhece. Você se enxerga, você se vê, você não tem dificuldade de falar, foi eu, sou eu, a falha foi minha, me perdoa. É você crescer, é você amadurecer, é o processo do amadurecimento. Quanto mais você resiste e não reconhece que é você, tanto mais você está afundando uma condição
dentro de você que daqui a pouco vai se tornar um sintoma, né? Vira um sintoma, manifestação daquilo que está sendo reprimido no seu inconsciente. Bom, é importante que você entenda que o teu lado direito ou o teu lado das emoções estão as tuas intuições, estão os teus desejos, estão ali a tua capacidade de ser mais flexível, mais amável, a capacidade de você externar mais seus sentimentos. A gente vê, nenhum ser humano foi criado para ficar sozinho. E normalmente as pessoas que trabalham com um lado só, o lado esquerdo, por exemplo, desenvolvem essa capacidade de solidão. Esse processo de falta de relacionamento, não consegue colocar a alma para fora, não consegue colocar o que pensam para fora. Ela tem uma relação somente com elas mesmas, mas inteligência emocional é a capacidade que você desenvolve emocionalmente de uma visão perceptiva pessoal. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Inteligência emocional também é a capacidade que você desenvolve de ter uma percepção do seu mundo social, de você começar a entender as coisas. Nesse caso que eu falei da minha mãe, ela teve uma percepção forte social, conheceu o outro. Ela soube que eu não fiz por rebeldia, ela soube que eu não fiz porque eu estava desacatando ela, mas ela entendeu que eu fui porque eu fui brincar e perdi o tempo, e ela soube me chamar a atenção e soube usar os dois hemisférios e o equilíbrio das emoções. Você viu como as pessoas não têm equilíbrio? Qualquer coisa é xingamento, é gritaria. As pessoas não sabem desenvolver um diálogo, uma harmonia, principalmente dentro de casa, principalmente dentro da família. Que o pai acha que ele é forte quando ele grita, o marido acha que ele é forte quando ele grita, a esposa acha que ela é forte quando ela grita. Não, quem grita não é o forte, quem grita é o fraco. Quem grita, quem fica espezinhando, não é o forte, porque às vezes quer dominar as coisas com essas características. Grito, esbravejando, rosnando, achando que isso você não consegue jamais ter respeito e se impor como referência. Pelo contrário, o pai forte, a mãe forte, o patrão forte é aquele que tem uma dosagem de equilíbrio na voz, que sabe falar. E quanto mais baixo você falar, mais forte você é. Quanto mais tranquilo você falar, mais condição de representar ao outro que você é inteligente, você está sendo. Então não é o grito, não é a gesticulação que vai mostrar que você pai, que você mãe, que você filho, tem um poder dentro de casa, você marido, você esposa. Não. É quando você sabe trazer a harmonia, o equilíbrio dessas emoções dentro da sua esfera interior e exterior. Precisamos crescer. Então a gente vai caminhar nesse processo. Tem muita coisa interessante para a gente poder entender o mundo, entender as pessoas. A gente tem facilidade de ver as coisas dentro da perspectiva quando nós estamos movidos por raiva, quando estamos movidos por um ódio. Isso aí demonstra que você não tem inteligência emocional. Quando você age com essas emoções afloradas, você está demonstrando a tua fraqueza, que a tua inteligência não é uma inteligência capaz de te administrar por dentro, te administrar como um ser que consegue ser racional
e consegue ser emocional. Então, quando você estiver irritado, irado, chateado, quando você estiver aborrecido, não resolva nada, não fale nada. Procure se acalmar, procure buscar a compreensão do outro. Talvez essa pessoa falou na hora errada, talvez essa pessoa estava cheia de problemas e falou comigo, coisa que não tem nada a ver comigo. De repente, a minha fala lembrou alguma coisa na vida dela e ela deu um ataque histérico. Procure sempre entender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. A inteligência emocional é essa capacidade de desenvolver essa harmonia dentro de você e fora de você. Então, isso acontece da noite para o dia? Não. Tudo na vida é processo. Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida a gente passa por prova existencial. Acontece conosco. Nós precisamos ser um elemento do experimento dessas coisas. E você até pode dizer assim, poxa, como é que eu suportei aquilo e fiquei calado? Como é que eu respondi daquela forma? Aí você pode ter certeza, você está alcançando inteligência emocional. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! É muito triste que aqui no Brasil não existe o desenvolvimento que existe nos países europeus, onde a psicanálise foi muito forte, na Inglaterra, na França, né? E lá, quando a mulher engravida, já tem um acompanhamento do médico, de um psicanalista, e já tem toda uma orientação para lidar com aquele novo ser e saber todos os passos da relação que o bebê vai ter com ela, que ela vai ter com o bebê, e que aquele bebê não é o continuismo dela. Aquele bebê, ele vive ligado, simbiose, né? Está ligado a ela em simbiose. Se alimenta, se sustenta, respira, mas não é o continuismo dela. Saber lidar com isso, quando esse ser sair do útero, né? Primeiro, a casa é o útero. A segunda casa é a família. A terceira casa é o mundo, é a sociedade. Então, o ser humano tem que saber lidar com aquilo que ele desconhece. Então, lá existe isso. Mas, infelizmente, aqui não tem nem como atender as pessoas, quanto mais um projeto de atendimento a essa capacidade psicológica. Mas é bom você saber disso. Infelizmente, há pouco interesse nos irmãos da igreja em saber a respeito das coisas que andam juntas com a fé. Não dá parte da fé, não. A fé é uma coisa, não. Essas coisas andam juntas da ciência da Bíblia. A forma que a gente lidar com as coisas da nossa vida é uma visão só. A Bíblia, a teologia, ela está também vinculada interdisciplinarmente às outras ciências, porque na Bíblia você vai encontrar antropologia, biologia, geografia, história, você vai encontrar diversas ciências, até ciência médica. Então a gente quer pegar um viés e colocar a vida espiritual como que o restante não tivesse ligação integrar o ser humano. Não pode tirar isso. É um grande erro da igreja. A gente não está falando de salvação, a gente não está falando aqui que a pessoa está salva ou não está salva, a gente está falando daquilo que faz parte, porque o indivíduo é um ser indivisível. O que significa? Que não pode ser como é que eu vou viver? O Roberto para cá, meu espírito para lá, minha alma para lá, como é que eu vou ser isso? Não. Embora eu seja um ser humano tripartido, mas eu vivo numa só unidade. Qual é a unidade? Indivíduo. Indivisível. Então a gente precisa crescer na graça, no conhecimento,
É claro que nós cremos no poder sobrenatural, claro que cremos, mas nós não podemos desprezar aquilo que o ser humano é. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses o que, irmãos? 5:23. Seja em tudo santificados, espírito, alma e corpo. Então, o ser humano, ele é tripartido. Ele é tripartido. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. O corpo é a cabana do espírito e da alma. É a sede para que o espírito e a alma... A sua essência maior não é o corpo, a sua essência maior é o teu espírito e tua alma. Mas como que é isso? Esse é um outro assunto, mas é importante que você saiba. Você não é só um ser humano físico. Pelo contrário. Você é mais espírito e alma do que físico. Porque o ser humano é muito mais espiritual do que físico. Tanto que o físico morre, mas a alma é imortal. O espírito é imortal. Então, a nossa existência maior não é o físico, a nossa existência maior é o espírito e a alma. Mas a gente está falando isso por quê? Porque há essa coisa de dividir, separar o ser humano, né? Não tem como, irmãos. Muitas vezes o irmão está com problema emocional que não tem nada a ver com a vida espiritual dele. Não tem nada a ver com a relação dele com Deus. É um problema da alma dele. É um problema que tem que ser resolvido. Mas as pessoas, às vezes, atribuem isso a demônio, a pecado. E não tem nada a ver de demônio nem pecado. É problema de sentimentos, é problema de coisas não resolvidas, é problema que estão ali recalcados, que estão ali, de uma certa forma, colocados num cantinho, mas para a mente não tem isso. Não tem aquela coisa que a gente fala assim, isso que eu não quero na minha vida, o que eu vou fazer? Vou esquecer, não tem esse ditado? Isso que eu não quero na minha vida, essa coisa ruim que aconteceu, eu vou fazer o quê? Esquecer. As pessoas não resolvem os seus problemas e querem esquecer aonde? Dentro delas, jamais vão esquecer. Porque essas coisas, quando elas não são resolvidas, amanhã depois, elas vão vir mascaradas com outro nome. Vão vir como sintoma. E tem gente que tem vários sintomas e não sabe que é por causa de alguma coisa reprimida. É uma mágoa, é um ódio, é um aborto que cometeu, uma coisa que fez ruim no passado, mas não comenta com ninguém, é um sofrimento, é um abuso sexual, não sei, pode ser qualquer coisa, aí fica lá reprimido, não quero esquecer. Não esquece, isso aí vai ser um fantasma. Aí isso é problema espiritual, problema bom. Espiritual está no teu espírito. Se teu espírito estiver com Deus, está resolvido. A tua alma que há com processo, né? Jesus mesmo falou que no mundo tereis, e aflições não começam só fora de nós, não, dentro de nós. Mas vamos correr um pouquinho, irmãos? Vamos andar? Amém? Tudo bem? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida disso que eu falei? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, vamos caminhar aqui a respeito disso. Bom, eu vejo isso em relação à família. Pais precisam ajudar na construção da saúde emocional dos filhos. E isso é importante. Lembram-se que eu falei que vocês são responsáveis por vocês mesmos emocionalmente e responsáveis empaticamente com os outros, as relações que vocês têm fora de vocês. É importante. Pode passar aí, Fião. Vários textos que eu apliquei, eu vou citar aqui, mas a gente vai tentar ler alguns, porque são muitos textos. Salmo 127, 33 ao 5, Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 7, Provérbio 22, 6. Apagou aqui para mim. Apagou aí para vocês também? Bom, eu deixei aqui alguns textos da palavra de Deus
para poder embasar também em relação ao que nós estamos tratando, que é importante depois vocês analisarem também numa visão bíblica, uma visão também espiritual. Não é bom que a gente deixe de lado, é importante a gente trazer. Olha, há 3 pilares para uma inteligência emocional. A primeira concepção é amor próprio. Amor próprio. Essa é a primeira base da inteligência emocional. Amor próprio. A segunda base da inteligência emocional é você amar o próximo. Amar o próximo. A terceira base da inteligência emocional é você ter uma relação com o sobrenatural, com Deus, com o que você crê. Nós temos a visão protestante, nós cremos em um único Deus, mas a pessoa crê que há um ser, há um Deus, há uma força superior. Então, nós temos uma visão de tripé da inteligência emocional. Amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é importante que você guarde. É importante que você entenda as suas emoções e a sua capacidade de se relacionar consigo mesmo, de se conhecer, de se entender, de também não deixar de apontar aquilo que é errado em você. Tem muitas pessoas que acham que esconder suas emoções, que não falar de suas emoções é inteligente. Não é inteligente. O mais importante é quando você consegue se entender. Jesus fala até nesse ponto lá em Mateus capítulo 24, versos 46, o 21, 46, se me falha a memória, ele diz assim, olha, você vigie e ore para que não caia em tentação. Porque não veio, né? A tentação é forte, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você tem que se entender. Então, os textos bíblicos, eu acho importante, Provérbios 3, 24, Provérbios 1, do 8 ao 9, 1 Timóteo 5, verso 8, Josué 24, 15. Pode passando. Vamos ler junto, irmão? Vamos lá, juntos? Eis... Vamos lá? Bem-aventurado o homem que enche na sua palavra, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Deuteronômio 6, 6. Provérbios 22, 6. Provérbios 13, 24. Provérbios 1, 8. Nove. 1 Timóteo 5, 8. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Bom, entenda melhor o grande papel dos pais na elaboração da saúde emocional dos filhos. Se uma casa só tem gritaria, se uma casa só tem aborrecimento, se uma casa as pessoas não sabem resolver os assuntos de maneira moderada, com certeza isso vai passar para os filhos. Os filhos normalmente, antes de chegar a uma idade da capacidade do seu comportamento de personalidade, que é aos 7 anos, ele vai receber aquilo
como uma forma que vai ser transmitido dentro da sua vida de temperamento. O que eu digo? Se uma casa as pessoas não se falam, com certeza essa criança vai ser uma criança calada, uma criança centrada, uma criança com problemas emocionais e de relacionamento social. Se essa casa só tem gritaria, xingamento, com certeza essa criança vai ser uma criança nervosa, uma criança que pode desenvolver uma atitude de hiperatividade, déficit de atenção, uma criança que pode ter problema de gagueira, uma criança pode ter dislexia, uma criança que pode ter problemas seríssimos para poder ficar quieto, não vai ter um comportamento de construção, o verbal, não sabe conversar. Por quê? Uma criança onde o ambiente não consegue ser construído uma construção cognitiva sadia. Então, o papel do pai e da mãe são os grandes primeiros outros na vida de uma criança, porque a relação que a criança tem com a mãe é uma relação muito forte, muito forte. E depois também com o pai, embora já tenha entendido a sua voz desde o ventre, ele conhece o tom de voz, mas a relação é importante quando essa criança tiver a sua capacidade já de formar a sua personalidade, de poder também caminhar com esse grande outro que é o pai. Por isso que às vezes numa casa onde tem uma criança que a mãe era é muito obsessiva, possessiva, sem a presença do pai, essa criança fica muito capturada pela mãe. Isso é muito ruim, porque essa criança, ela precisa da imagem do pai. Ela precisa, mas às vezes as mães, digo aí para as mães, né, com essa coisa de amor, assim, que é um amor que quer ultrapassar o amor de todo mundo, que quer mostrar que o amor dela é maior do que de todo mundo, mas é um amor obsessivo. O amor obsessivo é um amor que não respeita o outro. A criança, embora sendo uma criança, é um ser, um indivíduo. Mas a mãe acha que é o continuismo, né? Então, isso é muito ruim. Então, a presença do pai é importante por diversos fatores. Diversos fatores. Muitos problemas podem acarretar uma criança sem a representação simbólica do nome do pai, tá? O ser humano tem 3 estruturas psíquicas, tá? Neuróticas, psicóticas e pervertidas. E uma criança que sem a presença do pai, nesse caso, pode se tornar uma criança muito, muito neurótica e também pode chegar a ser uma criança psicótica, porque a ausência dessa presença gera nela uma falsa saída, e essa saída é alucinação e pode ser outros transtornos ligados à psicopatia. Bom, então os pais têm que conhecer os seus papéis dentro da família. É muito importante. Nós lemos vários textos aqui da Bíblia. Olha como a Bíblia já orientava isso, essas responsabilidades. Então, entenda melhor o grande papel dos pais na elaboração da saúde emocional dos filhos. Pode passar. Os pais que vivem em função de dar presentes para seus filhos são lembrados por um momento. Pode passar. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos filhos se tornam inesquecíveis. Isso é tremendo para a construção da personalidade da criança. Às vezes, as ações dos pais é o quê? Entreter os filhos, deixar lá, dá presente, dá isso, aquilo, mas a história, a vida, a relação, olha a relação aí, a inteligência emocional, a relação é parar para conversar, para saber, para caminhar, para mostrar a sua história, como foi, como era, e se relacionar, ali está criando um campo de interatividade. O sujeito, irmãos, só se forma quando fala. Quando fala. E a fala, ela só chega quando realmente há essa troca. Por isso que é importante quando a mamãe está grávida, né? Quando a mamãe está desenvolvendo o bebê na barriga, a mamãe lá conversando, né? Meu filhinho, gente, tem coisa melhor do que isso.
essa relação simbiose também é uma relação também que ela é emocional. Olha essa visão do outro lado do cérebro. A relação subjetiva. Tem um psicólogo aqui, não é isso, Lígia? É muito importante isso, essa relação, porque já cria ali uma ligação muito forte através da fala. E o ser humano, ele só anda e só vive nesse mundo quando ele realmente começa a entender o processo de civilização. Qual é o processo de civilização? É o processo da fala. Como é que o sujeito vai caminhar, vai viver com os outros, se ele não fala? É complicado. Então, a fala é um processo civilizatório. Amém, irmãos? Então, converse mais com seus filhos. Pastor, mas meus filhos estão velhos. Não muda se você pode ainda fazer alguma coisa. O tempo não pode mudar. É importante que você reconheça. Teve uma vez que uma criança estava desenvolvendo um papel muito terrível, uma pseudoepilepsia. E todo o diagnóstico do psiquiatra, e todos os exames e laudos, e trouxe, e mostrava que aquela criança não tinha nada. Mas ela dava compulsão, e era compulsão epilética. Aí, então, chegaram à conclusão, né? O neurologista, o psiquiatra, falou, olha, nós já vimos de tudo, né? A forma cartesiana, né? Vai analisando tudo. Não tem aqui nada que a gente possa ver como um problema. Então, isso é um problema emocional para nós tratarmos. Essa criança tinha 7 anos de idade. E começamos, e vinha, conversando. E eu perguntei, no período da análise, o que mais aborrecia ela, o que mais chateava ela, que ela não concordava. Eu não concordo que papai falou que não gosta mais da mamãe. Falei, e papai quer sair de casa. Isso é muito ruim, né? E você sente o quê? Eu sinto uma dor muito grande. E como é que é essa dor? Como é que é a dimensão? Me diz o tamanho dessa dor. Essa dor... Falei, e quando vem essa dor, o que você faz? Eu apago. Quer dizer que ela, toda vez que pensava em que o pai havia dito em relação a deixar a mãe, ela entrava num colapso emocional de atitude de convulsão epilética sem ser epilética. Ela desenvolveu emocionalmente uma pseudoepilepsia. Aí conversando, os pais, meu Deus, que é isso? Aí trouxemos os pais, sai a criança, o problema é onde? Os pais são os problemas e as crianças são os sintomas. É o pastor Djalma? Não. Parece que o pastor Djalma. Pensei que fosse. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui, sabe, de marcar a vida dos nossos filhos. E filhos que muitas vezes são mimados, são filhos que não vão saber resolver os problemas quando tiver uma idade de tomarem uma responsabilidade de casar, de assumir responsabilidade com a esposa, ou de assumir responsabilidade no trabalho. Sabe por causa de quê? Porque foi muito mimado pela mãe, né? As mães muito protetoras, né? Que não quer ver filho sofrer, não quer ver filho chorar, não quer ver filho cair. Isso não existe. A criança se insurge na angústia. Quando você diz não, o que gera na criança? Angústia, deixa, vai passar. E é ali que surge o indivíduo que está recoberto do desejo da mãe e do pai. Tem que sair dessa angústia. Então, tenha cuidado de não prostituir a sua relação afetiva, dando as coisas e trocando o seu afeto, trocando a sua responsabilidade por presentes. Então, não é correto você ficar comprando, você não corrigir filho. Quando eu falo correção de pai forte e mãe forte. Se tiver de botar de castigo, põe de castigo e pronto, está de castigo, acabou. Não tire do castigo. Um não pode desautorizar o outro e isso tem que ser a máxima, porque isso tira a criança da neurose. Porque uma casa, um manda, outro manda, um fala, a criança fica assim. Final de contas, a criança não sabe o que é que manda nessa casa. Então, tem que existir inteligência emocional para discutir as coisas que vão ser tratadas em relação a esse filho
na ausência dele e antes de surgir o problema. Porque o que acontece é justamente a gente tem dificuldade de fazer esse trabalho educacional com a criança porque nós não queremos que ela sofra. E não tem isso, irmãos. Os pais têm responsabilidade de entrar na condição da mente da criança com a verdade. Claro que nem tudo você pode falar para a criança que não tem capacidade de suportar certas coisas, mas tem que vir sabendo, papai não tem dinheiro para comprar hoje. Mamãe, então não tem que ficar inventando coisa. Olha, não, eu esqueci, não. Fala a verdade. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos caminhar aí, meu filho. Vínculo primeiro entre pais e filhos. O amor é o sentimento que move toda a existência da família. O amor. Tem que ter amor. É isso que deve prevalecer na relação da família. Pode passar. Mas como os pais podem ajudar na construção da saúde emocional dos filhos? Pode parecer até clichê, mas o amor parental é tema e estudo do Centro para o Estudo da Aceitação e Rejeição Parental, da Universidade Connect, em Stories, que fala sobre a importância do amor de um pai. É que eu falei anteriormente. Segundo o centro, o cuidado com os filhos faz com que as relações familiares fiquem mais sólidas e saudáveis. Pais que querem que seus filhos cresçam com uma consciência ética e moral, com uma visão ampla de mundo, que tenham suporte emocional para lidar com as diversas situações cotidianas, devem ajudá-los. Eu quero parar um pouquinho aqui. É muito importante você não desprezar os sentimentos que os filhos estão sentindo. É tipo assim, para de besteira. Eu também já tive a tua idade. Eu também já passei por isso. Respeite o sentimento do seu filho. Tente buscar viver o que ele está vivendo, para ele se compreender, para ele sair dessa angústia de uma maneira que ele possa construir uma lição positiva. É importante isso, não é desprezar o que está sentindo, porque as crianças hoje já estão pensando em suicídio com 6, 7, 8 anos de idade. Quais os agravamentos para uma anatomia de suicídio de pessoas assim? Porque não têm acesso aos pais, não conseguem conversar, hoje estão muito ligados ao mundo virtual, onde não desenvolve o sentimento, o amor, não desenvolve o perdão. Então a gente vive num mundo muito complicado, onde a tecnologia cresceu muito na busca de realizar as coisas com praticidade, mas o amor vem caindo muito. O amor de relacionamento, pai, filho, filho, pai, a construção da família, tem caído muito. Então, é muito preocupante. Ainda mais quando nós estamos num mundo onde as pessoas tratam os outros com brincadeira, com bullying. O bullying tem levado as pessoas a uma autodepreciação. Auto é de si mesmo, tá? A pessoa ter uma depreciação errada de si mesma. Então, as pessoas têm vergonha do cabelo, vergonha do olho, vergonha da boca, vergonha do tamanho. Então, começam a desenvolver uma condição de inferioridade que essa dor vai gerando uma proporção tão grande que a vontade delas é de saírem desse mundo. Então, precisamos, o filho está muito quieto, está muito calado, não importa, respeita. De repente é um adolescente que está na idade de sensibilidade afetiva por uma outra pessoa, respeite. Procure saber, procure entender, procure entrar num patamar. E se for um filho de maior idade, também respeite.
Procure entender, procure conversar, procure desenvolver um relacionamento que haja espaço para essa pessoa poder confiar em você. Porque hoje o que falta nos pais é que os filhos não confiam neles. Porque os pais só sabem corrigir e a correção não vem de forma certa, que é justamente essa falha do afeto, essa falha da relação da comunicação, que infelizmente tem muitos jovens que se abrem com o pastor, se abrem com o psicólogo, se abrem com os terapeutas, se abrem com psicanalistas, mas não conseguem se abrir para os seus pais. Sabe por quê? Os pais nunca deram oportunidade. E também os filhos não têm confiança. Como o meu pai vai reagir? Como a minha mãe vai reagir? Aí quando eu falo que a gente tem que voltar para a questão do que fala a neurociência a respeito dos dois hemisférios, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter inteligência emocional para não deixar só um lado do nosso cérebro dominar. A gente tem que saber que tem que ter harmonia nas nossas emoções. É o que acontece hoje. Alguém quer perguntar lá? Acho que a irmã levantou o braço. Quer perguntar, irmã? Ah, tá, desculpa então. Então, é muito importante isso. Não tem que esconder de filho, não tem que ficar inventando coisa, não tem que ficar mentindo. E quanto mais você puder amadurecer a ideia da consciência, da responsabilização, porque uma família, sabe o que é uma família? É a responsabilização de todos que estão na casa. Todos dentro de uma casa têm que ter responsabilidade. Porque se nessa casa só um faz, só dois faz e três ficam olhando, tem algo de errado. Se um se mata e três ficam parados, tem algo de errado. Está faltando o que nessa casa? Inteligência. Por quê? Porque só um está trabalhando, então ele é o exato, ele é o certo, e não está usando o lado de, poxa, vou envolver os outros. Ao lado da emoção, não. Vou trazer eles também para esse plano. Vou também fazer com que eles sintam o que eu estou sentindo. Tem que sair, porque também se você ficar se matando sozinho, você não é inteligente, porque você não está se amando. Não está se amando, amém, irmãos? Se você está numa casa, só você se mata, só você que tem preocupação com as coisas, e o restante fica... Ué, então você não tem inteligência emocional, porque a base da inteligência emocional é qual? Amar a si e amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus. Então, se você está carregando esse fardo, sozinho, os outros, então você não tem amor por você. Está errado. Então, dentro de uma casa, todos têm que ter responsabilidade. Não é só direito, não. Tem deveres. O que acontece é que nós criamos errado os nossos filhos, achando que, não, responsabiliza, vai lavar banheiro, vai levar o lixo para fora, vai fazer isso, e começa a fazer compromisso. Isso é importante. Essa casa tem que ter arrumação de inteligência emocional, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tem que ter, irmão, senão ninguém aguenta. Tem que ter. Por mais pequena que for a tarefa, não importa. Você está desenvolvendo, você está treinando, você está capacitando para que essa pessoa possa exercer e vai crescendo. Agora tem que ter responsabilidade com horário, todo mundo tem que ter responsabilidade. Dentro de uma casa, irmãos, tem que ter uma visão social. Porque se você não consegue viver socialmente dentro da sua casa, com certeza você está educando errado a sua casa, porque ninguém vai ter capacidade de depois conviver socialmente fora da casa. Vai ter problema de viver com equipe, com grupos. Só se for cientista, vai para a NASA então, vai ser pesquisador, trabalha sozinho no laboratório e fica lá igual um maluco. Porque não tem como, o ser humano é um ser biopsíquico, emocional, social e espiritual. Não tem como você tirar, nós somos seres relacionáveis. E quando o ser humano não tem essa relação, vai faltar para a vida dele lá na frente. Vai faltar. Então,
tem que ser relacionável dentro de casa, para que depois possa ser também relacionável fora de casa. Amém, irmãos? Então você não está indo contra a lei de nada, não, mas ponha responsabilidades para que essa pessoa possa desenvolver um senso crítico daquilo que ela vai exercitar amanhã. Tudo na vida tem uma senha. Tudo na vida. Senha boa ou senha má. Então, se você desenvolver uma boa senha para a construção emocional da sua família, pode ter certeza que amanhã você vai contribuir muito com a sociedade. Vou falar hoje, olha só o que aconteceu. Nessa minha correria danada, eu saí cedo com o irmão Vitor, depois voltei, depois saí, depois voltei, depois saí. 3 vezes perdi meu celular. E quando eu botei a mão no bolso, cadê meu celular? E procurei aqui, perdi meu celular. Aí eu botei lá o pessoal, já ia ligar para a operadora para cancelar o chip. Aí o pessoal começou a telefonar para o meu celular, a pessoa atendeu. Eu achei esse celular no Nilópolis. Mas isso que ainda existe pessoas com senso crítico, capaz de dizer, isso não me pertence. Isso não é meu, eu não quero o que é meu. E outra coisa, ela usou o lado direito do cérebro. Qual? O lado da preocupação, da empatia. Falou assim, poxa, eu fiquei imaginando como o senhor devia estar, porque os seus contatos, porque alguns pacientes começaram a ligar. E ela vê, não, eu sou paciente aí do Roberto. Aí, não, eu achei o celular dele. Aí acabou que eu e o pastor Júlio fomos lá buscar lá em Ricardo de Albuquerque. Mas ainda existem pessoas que ainda estão desenvolvendo o lado bom da vida a respeito da inteligência emocional. Amém, irmãos? Porque vocês pensam bem, eu estava analisando, as pessoas roubam, põem revólver, dá susto nos outros, criam traumas para levar um celular. O meu eu perdi. E a mulher ligou e falou, não, na verdade ela atendeu, não, está aqui, pode vir, deu dentro da casa dela. Então, existem pessoas que não perderam essa capacidade. Está ainda intacta, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Que coisa boa! Inteligência emocional. Mas antes, os pais precisam saber trabalhar com a inteligência emocional para mostrar aos seus filhos o caminho para se tornarem gestores das próprias emoções. Então, criança tem que saber, tem que conhecer. E esse processo, às vezes, pode ser até um processo de uma criança adulta, né? O Sigmund Freud falava que no divã nunca tinha um adulto. Sempre quem está no divã é uma criança, porque os problemas sempre são infantis. Então, reconhecerem-se como autores da própria história, a partir do autoconhecimento que irão adquirir por si, conforme forem amadurecendo no percurso da vida. Então, elas vão construindo com o que vão aprendendo, com o que vão também sofrendo, os erros, os acertos, isso faz parte da construção da própria personalidade, aquilo que vai permanecer como a sua individualidade na sua vida, que vai levar por toda a existência. Com a inteligência emocional, as crianças se tornam mais autoconfiantes, seguras, calmas, mais tolerantes e menos agressivas. Pode passar aí. É importante também que as crianças aprendam logo no início do processo do autoconhecimento que o consumo em demasia pode estragar a estabilidade emocional. É por limite. Na vida tudo tem limite. Tudo tem um tempo. Então, tem que ver quando a coisa está em demasia. Irmãos, vamos dar uma parada aqui, né? Para a gente poder continuar na próxima quinta-feira. Mas eu quero que você continue ligado. Se você deixou o seu número de WhatsApp ali, a gente vai entrar em contato. Não perca. No final do curso, eu vou dar uma certificação de que você compareceu, de que você esteve aqui no curso de Inteligência Emocional para toda a família. Amém? Você gostou? Diga amém. Se você não gostou, não diga nada. Falaram amém. Agora eu fico feliz de você estar aqui. Muito obrigado. Estou vendo aqui alguns irmãos, pastor lá atrás, eu vendo ali o diácono Marco, Marisa. Obrigado. As pessoas estão nos visitando. Quem está nos visitando? Faça assim com a mão. Quem está visitando?
Muito obrigado. Ó, aqui, olha, os irmãos aqui, são de onde vocês? Semeando Vida. Muito obrigado. Qual pastor? Wilson Rosa. Que bom. Mande um abraço para ele, tá? Mas nós vamos orar a Deus por sua vida, por sua família. Eu espero que você se conheça mais, tá? E quem tem inteligência emocional sabe aonde está falhando e procure se corrigir. Feche seus olhos, nós vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por todo esse ensinamento, por este curso. Muito obrigado pelas vidas que aqui estão, esse momento ímpar, Senhor, que estamos estudando para o crescimento da família. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, cada pessoa, cada visitante, cada irmão que está nesse curso, em nome de Jesus. Amém, amém.